Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reflexão nesta manhã de sábado, dia 20 de março de 2021. Hoje, neste sábado, vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. João 7, 40 a 53. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. João 7, 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então, os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Ouçamos mais uma vez esse texto do Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias virá da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então, os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Já vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, os fariseus, os chefes do povo, os sacerdotes, queriam prender Jesus, dizendo: "Ele se faz Deus." Dizendo ser o Filho de Deus, ele se faz Deus também. Então prendamos este homem. Foram para prendê-lo e voltaram dizendo: "Olha, ele fala como um profeta. Ninguém jamais falou como esse homem." Então os chefes do povo, os sacerdotes, diziam: "Por acaso da Galileia surgem profetas?"
Eles nem sabiam que Jesus não era galileu, mas Jesus nasceu em Belém de Judá, a terra de Davi, e de fato Jesus era o Messias esperado, mas eles nem conheciam a história de Jesus, julgavam saber quem ele era. Esse aí é o galileu. É o filho do José, o carpinteiro. Nós conhecemos a família dele, sabemos quem ele é. Julgavam saber quem ele era, porque julgavam pela aparência, não conheciam a essência. Só Deus conhece a essência, porque Deus sonda os corações e sabe quem é cada um de nós. Ora, Nicodemos intervém em favor de Jesus, porque Nicodemos tinha estado com Jesus, conversou com Jesus, ouviu Jesus falar. Mas Nicodemos tinha medo. Lembremos que Nicodemos tinha ido procurar Jesus durante a noite, às escondidas, para que ninguém soubesse, porque Nicodemos era um fariseu e tinha medo de revelar a sua fé em Jesus, de dizer que ele também sabia que Jesus era um profeta, porque tinha estado com Jesus. Porém, tinha medo de se pronunciar publicamente. Quantos de nós também, por medo, escondemos a nossa fé? Quando, às vezes, na fila de um banco, de um supermercado ou em qualquer outra parte, ouvimos as pessoas falando bobagem sobre religião, falando bobagem sobre sagradas escrituras, até por não conhecer as sagradas escrituras, e nós nos calamos por medo, por vergonha, por tantos outros motivos, nos calamos e não defendemos a nossa fé, não defendemos a nossa crença, porque por medo, por vergonha, acabamos nos escondendo. Assim como acontecia com o fariseu, que tentava defender Jesus, mas não podia se revelar, não podia mostrar quem ele era, porque tinha medo, tinha vergonha de dizer: olha, eu acredito que esse homem de fato é um profeta e que ele é o Messias esperado. Que nós tomemos a atitude de revelar a nossa fé. Nicodemos só vai dar este passo na fé quando Jesus é crucificado, e ele, olhando para Cristo crucificado, ele cai em si. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. E aí ele reconhece que verdadeiramente Jesus é o profeta, Jesus é o Messias esperado, e ele então vai pedir para tirar o corpo de Cristo na cruz. Nós também já temos esta revelação. Jesus já morreu e ressuscitou por mim e por você. Precisamos dar passos largos na fé, ter uma fé adulta, amadurecida, uma fé que não precisa se esconder, mas uma fé que precisa ser revelada, anunciada, para que nós possamos trazer tantas outras pessoas para o serviço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Caríssimos irmãos e irmãs, sejamos homens e mulheres de fé que acreditam verdadeiramente em Jesus Cristo e que não têm vergonha de manifestar a sua fé publicamente, através de gestos concretos, de atitudes, do nosso jeito de ser, de agir e de proceder. Homens e mulheres que não têm vergonha de defender aquilo no qual acreditam. Desçam sobre você, sobre a sua família, sobre todas as pessoas que se recomendaram as suas e as minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.